Vocês prestaram atenção na leitura? A gente sempre presta atenção, né? Mas a gente consegue entender de imediato qual é a proposta do Evangelho? Muitas vezes não, né? Às vezes a gente fica aí tão preocupado em entender e absorver cada palavrinha, e às vezes a gente tem a dificuldade desse entendimento. Pois bem, quando eu recebi o tema da palestra, a gente sempre vai em busca de novas informações, de novos estudos, porque esse é um propósito da nossa vida, estudar o tempo todo. E o meu filho viu o tema, ele disse, esse tema não é fácil não. Por que não é fácil? Eu fiz essa pergunta a ele. Porque no primeiro momento a gente leva muito ao pé da letra aquilo que o Evangelho está colocando para cada um de nós, né? E a gente presta muita atenção no título, no tema, né? Então, pecar por pensamento, e aí a gente fala do adultério. Quando a gente olha para tudo aquilo que o Kardec colocou, sabemos que o Espiritismo, ele vem aí com os 3 pilares, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. Todos estão ali interligados. A gente não consegue fazer o estudo ou a proposta somente em um dos pilares. É claro que no estudo a gente vai buscando informações separadamente, porém, quando colocamos aquilo tudo num lugar só, a gente vai conseguindo trazer para a nossa vida aquilo que é realmente necessário para o nosso aprimoramento. Então, vamos lá. Quando Jesus coloca que ao olhar para uma mulher, e só com o pensamento ali tiver o desejo, já está sendo colocado um pecado. Por quê? A gente já imagina na concepção do ato finalizado, que é a infidelidade conjugal. Mas quando a gente vai em busca desses detalhamentos, então vamos lá, vamos pegar então a parte da ciência que vai nos proporcionar o conhecimento e o entendimento do que vem a ser essa palavra adultério. E aí vamos lá nos dicionários da vida. A gente vai encontrar adultério realmente como uma infidelidade conjugal, porém existe uma outra como se fosse um detalhamento de outras situações. Por exemplo, traz lá a parte de falsificação e aquilo que a gente coloca como uma parte ruim. Está sendo aí adulterado. E aí a gente tem um entendimento fácil quando a gente busca essa palavra, foi adulterada, a gente logo pensa no combustível. A gente não usa muito essa questão do combustível, o combustível naquele posto foi adulterado. Sofreu ali uma transformação negativa. E Jesus, quando ele coloca que nós somos uma geração adúltera, ele está trazendo para os dias atuais aquilo que ainda somos pecadores. Todos nós. Já evoluímos bastante? Já melhoramos bastante? Evidente que sim, né? Porque se a gente buscar lá atrás, na época lá dos bárbaros, para os dias atuais, a gente já melhorou muito. Mas a gente ainda está livre desses pensamentos ruins? Ainda não. Precisamos nos melhorar muito. E quando Jesus coloca essa situação desse pensamento
que há possibilidade de sair aí do pecado, ele está colocando que nós ainda precisamos trazer para as nossas vidas coisas melhores. Mas nós ainda temos aí, vamos dizer aí um pouquinho de, é até feio, né? Mas a gente tem aí às vezes um pouquinho de preguiça para poder aprender. A gente não precisa aprender todos os dias, precisamos buscar novos conhecimentos. E como a gente consegue aprender? Como a gente consegue extrair esses conhecimentos? É através do estudo. Porque temos ciência ou temos a certeza que estamos fazendo a coisa certa? A gente imagina que sim. Fazemos um esforço para estarmos aí no caminho melhor. Mas a gente só consegue saber quando a gente vai buscar esse conhecimento. E aí, esse conhecimento, a gente traz para a parte religiosa, que é onde consta todas as leis divinas que vai ao encontro dessa passagem do Evangelho que Jesus coloca também como sendo todos nós aquela geração adúltera. Nós ainda falamos ou pensamos nessa questão do adultério somente na parte conjugal, não é isso? Eu fico imaginando que quando a gente lê só o título, sem fazer a busca de todo o conhecimento, quando a gente olha lá, pecado por pensamento, adultério, a gente já pensa o quê? Numa infidelidade conjugal. Não passa pelas nossas cabeças que essa é uma situação onde podemos estar adulterando aquilo que o Evangelho nos propõe. E essa parte é que faz com que saiamos aí desse nosso processo de conforto para essa nossa aprendizagem. Quando a gente fala assim, olha, a gente está lá infringindo as leis divinas, sabemos que temos aí, se eu não me engano, acho que são 11 leis divinas. No livro dos Espíritos, acho que na parte 3, consta lá detalhado quais são essas leis. E quando o Evangelho nos propõe essa lei, ele não traz a lei do homem. Por que ele não traz a lei do homem? Porque a sociedade, pela necessidade das regras, já tem aí uma quantidade de leis. Se a gente está utilizando ou não, já é uma outra situação. Mas a lei humana, ela já coloca aí uma série de regras, porque a sociedade pede isso. Vivemos em sociedade e precisamos dessas regras para que a gente possa se organizar. Mas quando a gente fala das leis divinas, a gente precisa ter em mente que uma das leis extremamente importante para as nossas vidas e para a nossa evolução é a lei do progresso. Por isso que Jesus coloca lá a geração adúltera, ele está falando de todos nós, de toda a população terrena. E é ruim, né, quando a gente pensa assim, nossa, quanta coisa ainda a gente vai ter que passar. Mas Jesus, na sua sabedoria infinita, ele trouxe a oportunidade para cada um de nós de ter esse aprendizado. Então, quando a gente sai somente daqueles conhecimentos ou daquilo que a gente sabe da palavra adultério, a gente vai percebendo quantas coisas a gente vai adulterando nessa nossa caminhada. O Evangelho nos coloca a necessidade de cuidar desses nossos pensamentos. A gente precisa trabalhar isso. E como a gente consegue ter essa melhora? É através dos nossos esforços, é através da nossa transformação. Quando o Evangelho diz aquele que não pensa ou aquele que também não faz nada para mudar, ele está dizendo que nós ainda impuros,
Nós temos aí sentimentos que a gente diz que já melhorou, mas às vezes está ali guardadinho, esperando uma oportunidade. E qual é essa oportunidade? A gente está lá, olha, eu não vou infringir a lei divina, então eu vou vigiar o meu pensamento, eu não vou xingar, porque o pensamento ele favorece isso, eu tomo lá uma fechada no trânsito, e aí? Será que eu estou tão firme a ponto de não adulterar essa lei divina? O meu esforço, ele acontece da maneira que é necessária para que a gente possa caminhar com a certeza que estamos no lugar certo ou indo para a direção certa? Muitas vezes temos essas dúvidas, A gente faz aí o nosso esforço, a gente batalha para ser uma pessoa melhor. Não é assim que a gente, todo dia a gente fala, hoje meu pai me ajuda, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas na primeira oportunidade, a gente já deixa isso para trás, As oportunidades chegam, mas estamos ainda necessitados de uma melhora interior. E tudo isso vem ao encontro do quê? De uma transformação íntima. Nossa, como a gente fala, nessa questão da transformação íntima? Porque é difícil. Eu acabei de dizer que temos aí 11 leis, mais ou menos. Eu vou confirmar depois para não deixar ninguém em dúvida. Mas se vocês tiverem lá o Livro dos Espíritos, deem uma olhadinha lá também, na parte 3. Mas a lei do amor e da caridade é a lei que mais está gravada na nossa cabeça, não é? Na nossa mente. Porque a gente fala tanto da caridade, a gente precisa fazer caridade. É assim? Aí a gente fica tão feliz quando consegue fazer um pouquinho. Mas aí vem esses pensamentos ruins, De uma fechada no trânsito, de uma pessoa que tira lá o nosso sossego. E aí a gente diz assim, puxa vida, onde que está a caridade que eu quero praticar? E aí a gente diz assim, a caridade é quando eu consigo dar uma roupa, quando eu consigo levar um alimento, não é assim? Não são as primeiras coisas que vêm à nossa mente? É a mesma coisa do adultério, não é? Vem lá, rapidinho, adúltera. E aí a gente lembra na passagem da adúltera, A gente começa a ligar uma coisa com outra, então a gente diz exatamente isso. Mas aí a gente vai entendendo que Jesus veio a esse mundo com um único objetivo: mostrar a cada um de nós o caminho da felicidade. Olha que coisa bonita. Mas ele vai passar a mão na cabeça da gente o tempo todo? Não, Quando o Evangelho nos coloca que Jesus dizendo, se você se envergonhar das minhas palavras, eu também irei me envergonhar de você perante ao nosso Pai. Nossa, mas Jesus não é tão bom? Agora ele vai se envergonhar da gente? Não vai ajudar? Não vai interceder junto ao nosso Pai? Então vamos lá. A gente começa aí a nossa trajetória na escola. E a gente vai indo super bem. Aí, num determinado momento, a gente reprova. A gente está lá na 7ª série. Tem 7ª série hoje? Tem? 7ª série. 7º ano, aí a gente reprova. Aí a nossa mãe, boazinha que ela vai lá na escola. Aí ela fala assim, puxa vida, mas a minha filha foi tão bem até agora. Esse ano aí que tem um probleminha. Não tem como deixar ela ir para o 8º ano, porque ela vai acompanhar. Eu conheço minha filha. Ela vai acompanhar, sim. É certo isso? Não, Jesus faz a mesma coisa. Em algum momento, a gente não consegue
passar por uma próxima etapa. A gente está lá adulterando, a gente está lá pecando, e Jesus sabe que esse é um momento muito importante nas nossas vidas, e a gente não pode passar, a gente não pode pular nenhuma etapa, porque lá na frente isso vai fazer diferença, não é? Então, a gente vai fazer a 7ª série de novo, porque é necessário. Porque se a gente for para a 8ª, a gente vai ter outras consequências. E é isso que a gente precisa entender quando Jesus coloca essa passagem de se envergonhar também de nós. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Porém, ele deixou tudo registrado. E a gente consegue ter essas regras, esses códigos de conduta através do Evangelho. Não é isso? O Evangelho traz exatamente o que precisamos para nos melhorar e para sermos pessoas melhores. Mas a gente precisa fazer uso dessa ferramenta. A gente precisa buscar informação, né? Porque se a gente não for atrás de informação, às vezes a gente vai abrir o Evangelho, a gente vai se deparar com algumas coisas que a gente pode não gostar ou por não entender, e a gente deixa essa fase que é importante passar. E quando a gente consegue entender essa necessidade de buscar esse conhecimento, a gente consegue passar pelas nossas dificuldades com muito mais sabedoria, com muito mais força, com muito mais coragem. Porque a gente sabe que nada é fácil. Mas a gente tem tanta oportunidade para curtir coisas boas, né? Quando a gente fala dessa nossa oportunidade de melhorar esse nosso pensamento e não ficar aguardando uma oportunidade para poder revidar, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter certeza que esse aprendizado e que essas regras, que essas leis chegaram a nos ajudar, a nos melhorar. Mas a gente precisa querer. Quando a gente fala do estudo, a gente muitas vezes ouve assim, eu não gosto de ler. Nem vem porque eu não gosto de ler. Aí a gente diz assim, puxa, mas tem áudio hoje, tem formas diferentes de aprendizado. Mas eu não consigo porque eu não consigo prestar atenção. Ou seja, a gente sempre está arrumando desculpas para aquilo que faz com que a gente tenha que sair do nosso momento de conforto, né? A zona de conforto que a gente tanto fala. A gente precisa querer aprender, porque é dessa forma que a gente vai conseguir entender aquilo que a gente precisa fazer de melhor na nossa vida. A gente vive pedindo, né? A gente pede, como é bom, a gente pede mesmo. A gente acorda de manhã pedindo. Mas e aí? O que a gente faz para merecer toda essa oportunidade que nos é dada a cada dia? A gente faz a nossa parte? Nem sempre. Hoje, uma amiga me ligou e ela disse assim, esse tema é tão difícil porque a gente fica pensando nas brigas que a gente tem lá com o marido. Aí eu disse, você pode ficar pensando, a briga lá com o marido. E aí eu disse assim a ela, eu falei, poxa vida, se você tiver oportunidade, vai lá, é pertinho, para você entender que a gente tem ideias erradas daquilo que a gente não conhece. Mas, olha, quando fala assim, mas tá bom, fica em casa. Fica em casa. Não, na verdade, qualquer coisa que você vai falar, mas, pronto, já, vamos cortar mal pela raiz, não adianta, não tem jeito. A gente precisa querer. A gente precisa querer que as informações cheguem até nós. Mas é difícil? Muito difícil, porque tudo dá trabalho. A gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa debater, né? Mas isso traz um ganho extremamente importante nas nossas vidas.
Eu falo que quando a gente tem a consciência que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele está colocando uma oportunidade, uma nova chance nas nossas mãos. Ele está dando uma oportunidade desse entendimento valer a pena. Quando a gente fala nessa necessidade de mudar, tem que ser logo. Não dá mais para ficar esperando. Eu falo que nós, espíritas, vivemos muito daquela questão lá da reencarnação, porque todos nós teremos uma oportunidade, né, para a gente melhorar e para a gente corrigir uma série de coisas. Gente, vamos lá. Estamos aqui, a oportunidade agora. Temos aqui pessoas com conhecimento para nos ajudar, para nos colocar situações para que a gente possa caminhar. Agora eu vou fazer o quê? Vou ficar esperando uma outra oportunidade? Não, né? Mesmo porque, ó, a fila da reencarnação está muito grande. Acho que vai ter fila. Lá a gente não fura a fila. Lá não tem cartão de idoso. Ah, não adianta, eu tenho mais de 60. Pega a sua fichinha e fica lá esperando. Ele vai passar na frente. Então a gente precisa entender que a oportunidade é agora. E essa oportunidade, ela vem como um presente divino nas nossas mãos. A gente vai continuar pecando? Vamos. Ai, que triste. Vamos. Mas quando a gente tem a consciência daquilo que estamos fazendo, a nossa responsabilidade é diferente, né? Até o momento que eu não entendia uma série de coisas, que eu era ignorante por não conhecer, eu sabia que eu poderia ter uma pena, né, um pouquinho só, mais tranquila. Hoje, com as informações que a gente recebe, e sabendo do livre-arbítrio, a gente vai errar se quiser, ou pelo menos consciente, né? Já não dá mais para ficar colocando a culpa no outro. A gente não faz isso? Faz? Faz, né? Ah, e se tiver oportunidade, então, ó, pegando de novo, porque a gente sabe que a culpa é nossa, mas a gente quer colocar a culpa no outro e a gente fica aqui só esperando uma oportunidade para culpar ou para dizer. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele olha para cada um de nós. E é por isso que todos nós estamos exatamente no lugar onde é preciso essa nossa transformação. Quando a gente fala na questão religiosa, a gente sabe que cada um está ali, ó, num cantinho onde consegue ter um entendimento para a sua capacidade e para a sua forma de interpretar e de se melhorar, né? Olha a bondade divina. Já pensou se o planeta todinho fosse espírita? Ia ser bom? Não sei se ia ser bom. Porque quando a gente encontra pessoas com outros propósitos, com outros conhecimentos, a gente não tem a oportunidade de aprender também? Ou pelo menos conhecer como funciona, ou qual é o pensamento daquela outra religião? E olha, hoje, já com a possibilidade de transparências, a gente já não tem mais aquela situação onde a gente muitas vezes, em alguns momentos, tinha que dar uma segurada aí na onda, aí, olha, a gente não. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, na escola a gente preenchia lá uma ficha e a gente tinha que colocar religião. Eu não sei se hoje ainda há uma necessidade, mas na época que eles eram pequenos, a gente colocava lá qual é a religião. E de verdade, eu colocava, claro, eu venho de uma
de uma iniciação católica, né? Eu colocava católica, porque há mais de 40 anos colocar lá que era espírita, eles não deixavam nem a criança assistir aula. Tamanho preconceito. Então, quando a gente fala dessa lei do progresso, ela vem varrendo ideias e situações onde a gente muitas vezes era obrigada a esconder algumas coisas para não sacrificar outras. Eu lembro que eu fui convidada para ser madrinha de batismo e o padre lá padre do bairro, que conhecia, e quando eu sentei lá no banco para fazer o cursinho, o padre olhou para mim, olhou para a madrinha e disse: ela não. Ela não. E aí, mas a minha comadre sabe que eu sempre soube, né? Que eu sou espírita, mas isso não era nenhum impeditivo para que eu estivesse lá segurando meu filhado. Mas eu não consegui fazer o batizado naquela igreja. E aquilo me trouxe uma chateação, porque eu ficava imaginando, meu Deus é um só, por que essas discriminações, né? Hoje, isso já tem alguns anos, mas hoje eu fico feliz quando a gente consegue se unir, quando a gente consegue encontrar pessoas com outras religiões, e a gente consegue conversar e a gente consegue se dar bem. Hoje a gente tem a disciplina, hoje a gente tem a responsabilidade e hoje a gente tem o respeito. E eu falo que essa lei do progresso, juntamente com a lei do amor, ela veio para fazer com que essa nossa questão do adultério, né, que hoje eu sei que a gente vai sair daqui pelo menos com uma ideia diferente daquilo que muitas vezes a gente imaginava, ou do que muitos entraram esperando algumas coisas assim diferentes, né? Então, que quando a gente tem a ideia de cometer o pecado e a gente sabe que aquilo é ruim e que aquilo é errado, a gente está cometendo sim o adultério. Mas quando a gente se abre para o amor, quando a gente se abre para essa questão de nos melhorar de verdade, a gente vai entendendo que muita coisa vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de melhorar. E é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa entender que a adulteração de uma série de situações nas nossas vidas, elas podem ser melhoradas e elas podem ser mudadas sim, mas depende de cada um de nós. Que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia e entender que o pecado, apenas na forma de pensar, ele vai fazer com que a gente tenha situações de tristezas, de mágoas e muitas vezes de arrependimento de uma forma muito forte, porque é muito mais difícil a gente pensar e depois ter a certeza que estávamos errados, porque ninguém vai ficar sabendo o que a gente pensou, mas a nossa consciência, ela vai ficar ali nos acusando o tempo todo. Então, que a gente possa ter bons pensamentos, que a gente possa trazer um amor de verdade aos nossos corações e entender, de uma vez por todas, que a infidelidade conjugal, como um ato acontecido, é uma situação que cada um vai responder, né? Através das suas ações, através das suas atitudes. Mas o pensar em relação a uma outra pessoa, quando a gente traz aí uma fofoca, quando a gente traz aí sentimentos de coisas ruins, essa é uma decisão que cabe somente a nós. E nós vamos responder por isso também. Então, que a gente possa clarear as nossas ideias, trazer bons pensamentos e saber que todas as nossas dificuldades, quando a gente tem consciência daquilo que a gente faz, a gente tem a possibilidade de ter um caminhar muito mais leve. Mesmo que a gente encontre aí as dificuldades no meio do caminho. Então, que a gente possa entender que Jesus, ele esteve aqui com o maior propósito da sua vida, que era trazer um amor a todos nós. E amor dentro de cada um
transforma qualquer pecado em sabedoria e respeito. Então, que a gente possa fazer bom uso disso para as nossas vidas.